O ex-chefe do cerimonial do governo Bolsonaro, André Sherman de Lima, prestou um depoimento importante ao Supremo Tribunal Federal. Ele atuou como testemunha de defesa no processo que investiga uma suposta tentativa de golpe. Durante seu depoimento, Sherman foi direto. Afirmou que Felipe Martins, ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, não viajou para os Estados Unidos, ao contrário do que foi sugerido anteriormente. Segundo ele, embora o nome de Martins estivesse em uma lista preliminar da comitiva presidencial encontrada no laptop de Mauro Cid, o nome foi removido da lista oficial. Ou seja, oficialmente, Felipe Martins não embarcou com a equipe do ex-presidente. Essa declaração de Sherman vai ao encontro do que o próprio Mauro Cid afirmou em julho, também em depoimento ao STF. Ele confirmou que Felipe Martins não constava na lista final da viagem oficial. Além disso, o diplomata destacou a rigidez da Polícia Federal na fiscalização dos embarques internacionais ligados ao governo. Segundo ele, não há como alguém embarcar oficialmente sem estar devidamente listado. E mais, de acordo com o embaixador, Felipe Martins nem sequer era esperado nos Estados Unidos. Apesar de todas essas evidências, Felipe Martins segue enfrentando medidas cautelares. Ele usa tornozeleira eletrônica, está proibido de manter contato com diversas pessoas e permanece sob restrições judiciais. Ou seja, mesmo com provas mostrando que ele não viajou e não participou da suposta articulação golpista, as medidas continuam. Esse é um ponto que tem gerado bastante debate, porque ele continua sendo tratado como se fosse culpado, mesmo com indícios concretos que o isentam da principal acusação. Um dos pontos mais criticados é que o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, mantém essas medidas mesmo após as revelações. A principal alegação inicial contra Martins era justamente a viagem ao ZEUA, mas agora se sabe que ela não aconteceu. Ainda assim, nada mudou. A crítica aqui é clara. Se a acusação perde seu fundamento, por que manter as restrições? Onde está a revisão do processo? Para muitos, isso revela uma postura autoritária e punitivista por parte do Supremo. Outro ponto levantado é o silêncio da Ordem dos Advogados do Brasil. Onde está a OAB diante de uma clara violação de garantias individuais? Historicamente, a entidade já se posicionou em diversos momentos importantes da vida política brasileira. Mas agora, quando um cidadão sofre restrições baseadas em uma acusação já desmentida, a OAB se cala. Para os críticos, a OAB parece ter abandonado seu papel histórico de defesa das liberdades e do Estado de Direito. A entidade se manifesta quando é conveniente, como em apoio a ministros do STF, mas se omite quando deveria defender os direitos dos cidadãos comuns. A situação de Felipe Martins também reacende o debate sobre o uso das prisões preventivas no Brasil. Em outros momentos, ministros como Gilmar Mendes já denunciaram esse tipo de medida como abuso e violência jurídica. Mas e agora? Por que ninguém se manifesta quando as medidas cautelares são claramente desproporcionais? A crítica atinge em cheio o sistema de justiça. Medidas cautelares que deveriam ser temporárias e excepcionais acabam se tornando punições antecipadas, sem julgamento definitivo. Muitos veem nisso uma aplicação desigual da justiça. Enquanto alguns recebem tratamento especial por sua proximidade com o poder, outros, como Felipe Martins, seguem enfrentando restrições mesmo sem provas contra si. O argumento aqui é de que o sistema de justiça brasileiro se tornou politizado. Em vez de agir com base em provas, decisões estão sendo tomadas com base em interesses ideológicos ou conveniências políticas. Outro ponto que chama a atenção é a atuação seletiva da OAB. Quando os EUA cancelaram vistos de ministros do STF, a ordem correu para emitir notas de solidariedade. Mas quando um cidadão brasileiro é submetido a medidas restritivas sem justificativa legal convincente, a mesma entidade se cala. A crítica é direta. A OAB deveria defender os brasileiros, especialmente os que não têm acesso aos gabinetes do Supremo ou aos escritórios de parentes de ministros. Se a entidade falha nesse papel, perde sua razão de existir.